Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje vamos explicar quando o trabalhador não precisa pagar o aviso prévio. Você sabe o que significa culpa recíproca? Você e eu, entendeu? Quando os dois têm culpa. O que é isso? Vamos mostrar também que apresentar atestado médico falso é crime. E no quadro Tradição e Trabalho, conheça o que faz o mestre cervejeiro, profissão milenar que está em alta também em Minas, com o crescimento das cervejas artesanais. Tudo isso agora no TRT das Gerais. Quando o empregado ou empregador deseja rescindir o contrato de trabalho sem justa causa, deve comunicar a outra parte com antecedência. É o chamado aviso prévio. Mas e quando o trabalhador precisa pedir demissão porque conseguiu um novo emprego? É necessário indenizar a empresa? Veja na reportagem de Camila Cambraia. A atenção na hora do atendimento, o cuidado com os produtos. E Naeli se esforça para ser uma funcionária exemplar. Há mais ou menos um ano, ela foi dispensada de uma emissora de televisão e foi comunicada pela empresa da rescisão do contrato de trabalho com um mês de antecedência. Enquanto cumpria o aviso prévio, pôde se organizar e procurar um novo emprego. Foi uma rescisão coletiva onde mais de 300 funcionários foram demitidos. A empresa reuniu todo mundo, a gente chegou num acordo, foi tudo esclarecido. E as pessoas foram dispensadas. No meu caso, eu escolhi trabalhar os 30 dias direto e folgar os 7 dias finais, que para mim seria mais conveniente. Eu já estava toda organizada, já sabia o que eu ia fazer, as coisas que eu tinha que pagar e até o último dia que eu iria trabalhar. Quando o empregado ou empregador desejam rescindir sem justa causa o contrato de trabalho por prazo indeterminado, devem comunicar essa decisão a outra parte com antecedência. Esse é o chamado aviso prévio e está previsto na Constituição Federal. O aviso prévio ele é um direito que é dado às duas partes num contrato de trabalho, seja para o empregado ou para o empregador. Ele é uma regra que no momento de uma saída, seja por dispensa ou por demissão, uma deve avisar a outra, comunicando formalmente a saída. Para o empregado, significa um período onde ele possa se organizar para encontrar um novo emprego, e para o empregador, um período para que ele possa se organizar para substituir aquela posição que já não existe mais ou que vai estar vaga. O trabalhador dispensado sem justa causa tem direito a 30 dias de aviso prévio, sendo que esse tempo será aumentado em 3 dias para cada ano adicional de serviço prestado, até o limite total de 90 dias. O empregado que cumprir o aviso prévio trabalhado terá direito à redução na carga horária em 2 horas diárias, sem prejuízo no salário, ou poderá optar por faltar 7 dias corridos. Se for dispensado do aviso, o empregado recebe uma indenização. A indenização aplica-se a ambas as partes. Veja, tanto para o empregado, ele deve indenizar o empregador, porque o empregador, numa saída abrupta, ele também vai ficar numa situação difícil, porque ele vai perder um posto. A pessoa jurídica vai precisar se organizar para substituir aquele posto, vai precisar buscar no mercado de trabalho uma nova pessoa. E para o empregado também, ele deve ser indenizado se caso o empregador assim desejar. A dispensa imediata, abrupta, é uma rescisão abrupta e aí ele precisa ser indenizado, sim. Pode ser descontado. Mas e quando o trabalhador precisa pedir demissão porque conseguiu um novo emprego? Como ele faz para cumprir o aviso prévio? Em alguns casos, ele nem precisa trabalhar, nem indenizar a empresa. Foi o que aconteceu em Araguari, no Triângulo Mineiro. Em um processo julgado na cidade, uma trabalhadora que pagou o aviso prévio recebeu o dinheiro de volta. Para a juíza do caso, o novo emprego é um motivo justo para o pedido de demissão, o que dispensa o cumprimento do aviso. É uma decisão importante
muito clara e ela vem nos esclarecer que o empregado, quando pede demissão pura e simplesmente, é uma realidade. Quando ele pede demissão em razão de um novo emprego, nós estamos diante de uma outra realidade. E a magistrada, ela reconheceu essa situação especial e, a partir daí, desenvolveu o seu entendimento, dizendo que o empregador não pode descontar o aviso prévio, porque aí não haveria a prestação do trabalho, né, a contraprestação no trabalho. E o empregador, de certo modo, ele estaria usufruindo, né, estaria não usufruindo do trabalho do empregado e, em contrapartida, descontando o valor respectivo. E ela entendeu isso como não sendo correto. E agora estamos respaldados por uma decisão judicial que cria um precedente muito interessante na vida do direito do trabalho. Agora é hora do quadro Que é isso? Você sabe o que significa culpa recíproca? Que é isso? 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 Culpa recíproca. Culpa. Todo mundo culpado. Recíproca, né? É você e eu, entendeu? Pai, quando os dois têm culpa. Aquilo que todo mundo é culpado, nem sua, né? Uma autoculpa, não? O que é isso? A culpa recíproca existe quando ambas as partes geram fatores de justa causa e de rescisão indireta. Como o próprio nome diz, recíproco significa que empregado e empregador agiram com culpa no cumprimento do seu contrato de trabalho. Quando o trabalhador falta ao serviço por motivo de saúde, é preciso apresentar o atestado médico para a ausência ser abonada. Mas apresentar um atestado falso é crime e motivo suficiente para ser dispensado por justa causa. Veja na reportagem de André Salles. Heitor administra 2 padarias há 10 anos e lida diretamente com cerca de 100 funcionários. O empresário não se esquece de quando recebeu um atestado falso de um dos trabalhadores. A gente achou meio estranho, um atestado de 15 dias, não tinha o número do CID, e acabamos procurando o médico, né, o carimbo do médico no atestado. A gente conseguiu encontrá-lo, ele falou que realmente ele já tinha perdido carimbo e bloco em um lugar que ele trabalhava. Escaneamos o atestado, enviamos para ele, ele reconheceu que a assinatura não era dele. Então, entramos em contato com o funcionário, como era o caso do atestado falso, a gente, né, não podia simplesmente fingir que nada tinha acontecido. Um caso semelhante aconteceu em um posto de combustíveis de Belo Horizonte. Um funcionário que apresentou um atestado médico falso procurou a Justiça do Trabalho para tentar reverter a demissão por justa causa. Só que, além de manter a punição, o juiz responsável pelo caso ainda condenou o trabalhador por litigância de má-fé. Segundo este advogado, especialista em direito do trabalho, a falsificação do documento já é motivo suficiente para uma demissão por justa causa. A apresentação de atestado médico falso pode trazer consequências sob 2 aspectos. O primeiro na esfera criminal, com a apuração de eventual ilícito cometido pelo empregado, e o segundo na esfera trabalhista propriamente dita, onde o empregador poderá vir a punir o empregado pela irregularidade cometida. O especialista explica ainda que a legislação determina quais médicos devem ser procurados em casos de doença ou acidente. A emissão do atestado, ela pode ser efetuada por serviço médico da empresa, por convênio médico da empresa, por médico do SUS, médico do INSS, médico do SESI, médico do SESC, por médico da entidade sindical, e na ausência destes, ela poderá ser emitida por médico particular do empregado. Acostumado a lidar com este tipo de situação, Heitor acompanha a saúde dos funcionários para se prevenir de possíveis excessos. Às vezes, quando o atestado é de muitos dias, normalmente o funcionário já dá sinais de que ele está com algum problema de saúde, então não costuma ter muito problema em relação a isso não. O que a gente tenta sempre manter atenção é quando o funcionário simplesmente some, né, e não dá razão do seu sumiço e aparece com um atestado médico, muitas vezes de 7 a 10 dias, né, sem nenhum tipo de justificativa plausível.
Em casos suspeitos, é possível que a empresa investigue a autenticidade do atestado médico. Ela poderá pesquisar junto ao médico que emitiu o atestado, ao hospital que emitiu o atestado onde o médico trabalha, poderá conferir o CRM do médico ou até mesmo o CID, se ele confere com a doença que o empregado está relatando. Então, existem alguns meios para ele poder fazer esse tipo de pesquisa. De 23 a 27 de novembro acontece a Semana Nacional da Conciliação. Fazer um acordo é o caminho mais curto para resolver um problema pendente na Justiça. Aqui no TRT de Minas, os servidores e juízes já estão preparados para receber aqueles que querem fazer a conciliação. Conciliar é algo que, numa negociação afetiva, unia, seja as ideias, as pessoas. Tentar resolver um problema. Você tá bem com a pessoa. Uma forma mais rápida de resolver algum problema que eles têm. Conciliar é você chegar num acordo. Afinal, o que é conciliação? Bom, a conciliação é uma forma de solução do conflito. É a solução escolhida pelas partes. Ao invés do juiz decidir, né, as partes que escolhem, considerando o risco, o que é melhor para elas, qual que é a solução que elas querem dar para aquela discussão. É uma forma de pacificação do conflito. Tem proposta para conciliação? Uma proposta de valor de R$5.000. Essa proposta atende o reclamante? E foi feito o acordo aqui. Aí a gente não está recebendo a integralidade, é 80%, mas é eficiente que antes receber esses 80% do que não receber quantia total. Não vou ficar sem receber, né? Não pensei duas vezes em aceitar. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. A vantagem é que ele vai receber ainda esse ano. Para evitar maiores problemas futuros. Mas é uma maneira de diminuir o número enorme de processos que estão nos arquivos da Justiça do Trabalho. A conciliação é tão importante na Justiça do Trabalho que aqui existe um setor só para isso, a Central Permanente de Conciliação. O Código de Processo Civil novo, ele determina que o judiciário busca alternativas, entendeu? Como mediação, como arbitragem. No nosso caso, nós não podemos ter mediação nem arbitragem. Mas, então, nós temos a conciliação. O que a gente tem feito é procurado escolher alguns servidores, entendeu? Fazer uma seleção de servidores e dotá-los, né, de capacidade para que possam auxiliar os juízes, tanto no interior quanto aqui na capital. E quanto mais servidores a gente puder treinar e colocá-los para trabalhar, quer dizer, é como se fosse mais uma vara da Justiça do Trabalho. Aqui em Belo Horizonte, na central lá da Goitacazes, nós temos 10 servidores que são conciliadores e 2 juízes. Então, a capacidade de fazer é como se fosse o quê? 12 varas praticamente. Então, com 10 servidores e 2 juízes, nós quase que multiplicamos bastante mesmo o número de audiências. Qualquer das partes, em qualquer momento do processo, pode solicitar uma audiência de conciliação. Tanto pode mandar um e-mail direto para a gente, direto aqui para a Central. No site do TRT há um ícone, quer conciliar? Então, assim, se a pessoa entrar ali e digitar os dados do seu processo, vai vir para a gente também, nós vamos solicitar da vara e vamos marcar audiência de conciliação. É muito fácil enviar um processo para o núcleo de conciliação. Para as partes em geral, é só clicar no site, tem um link, você quer conciliar no recurso de revista, é só clicar, as informações chegam até nós e a partir do momento em que tomamos conhecimento do interesse das partes, nós já providenciamos a inclusão do feito em pauta.
O núcleo funciona permanentemente, diariamente, e nessa semana da conciliação nós vamos fazer uma pauta especial, uma pauta dupla de manhã e à tarde. Estamos convocando todos os interessados, as partes interessadas, que inscrevam seus processos para que sejam incluídos na pauta da semana da conciliação. Na Justiça do Trabalho, a conciliação pode ser feita em qualquer fase do processo. Acesse o site trt3.jus.br, clique em conciliação e inscreva-se. Para resolver o seu problema na paz, de uma forma pacífica. No próximo bloco, você confere os destaques jurídicos do TRT de Minas, inaugurada a primeira vara trabalhista itinerante do Estado. E no quadro Tradição e Trabalho, o profissional que se dedica à produção de uma bebida muito apreciada pelos brasileiros. Não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Veja agora as decisões da Justiça do Trabalho de Minas no destaque jurídico. Turma condena a empresa agropecuária a indenizar cortador de cana acidentado. Um cortador de cana que sofreu um corte no braço com lesão irreversível ao usar o podão, conseguiu na justiça uma indenização de R$20 mil por danos morais e estéticos e de R$68 mil por danos materiais, além de ressarcimento das despesas com tratamento médico no valor de R$24 mil. Ao julgar o recurso da empresa que dizia não ter tido culpa no acidente, a primeira turma do TRT de Minas manteve a condenação. O relator aplicou ao caso o princípio do poluidor pagador, pelo qual o empregador responde objetivamente pelos danos causados aos empregados em razão da degradação do ambiente de trabalho. Constou no voto que, além de o corte de cana ser uma atividade extremamente perigosa e desgastante, o que explica a frequência de acidentes no setor sucroalcooleiro, a empresa sequer forneceu tratamento adequado ao trabalhador, como também não fornecia luvas, botas, óculos, mangote e outros equipamentos de proteção. A empregadora interpôs recurso de revista ao TST. O TRT de Minas acaba de inaugurar a primeira vara trabalhista itinerante do Estado. Esse é um projeto piloto do tribunal e a expectativa é que outras cidades também sejam contempladas. O município de Conceição do Mato Dentro, na região central de Minas, foi o escolhido para abrigar a primeira vara do trabalho itinerante do Estado. O projeto piloto fica a 84 quilômetros de distância de Guanhães, sede da Vara do Trabalho, que tem jurisdição em 31 municípios do leste de Minas Gerais. É muito importante a instalação pioneira na Justiça do Trabalho de Minas dessa vara itinerante, especialmente aqui na jurisdição de Guanhães, porque houve um incremento da atividade mineradora na região, um represamento de demandas, não é? Então, essa vara itinerante veio justamente para facilitar o acesso do jurisdicionado à Justiça do Trabalho, com a redução de custos, não é? E incrementar também a celeridade na prestação jurisdicional. A unidade itinerante é fruto de um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado, que disponibilizou uma sala no fórum do município com estrutura de acesso à internet. Agora, advogados e trabalhadores de Conceição do Mato Dentro e região podem solicitar que suas audiências sejam realizadas na Vara do Trabalho itinerante. O serviço funciona 3 dias no mês. Aqui são realizadas audiências iniciais e de instrução, de conciliação e serviço de atermação. Basta o trabalhador ou o advogado comparecer aqui nos dias designados, marcar um horário para ser atendido para fazer a termação, né, e optar se ele quer que a sua audiência seja realizada aqui ou lá em Guanhães.
O advogado também tem, como sempre, a opção de distribuição do processo diretamente via processo judicial eletrônico, que já funciona perfeitamente na Vara de Guanhães. A Vara do Trabalho Itinerante é uma recomendação da Corregedoria Geral de Justiça. A expectativa é de que o serviço seja ampliado para outras regiões de Minas Gerais. Bom, a expectativa é melhor, né? Não só em relação aqui na região, em relação a Guanhães, em relação à Conceição do Mato Dentro, mas em relação a toda a jurisdição do tribunal, né? Que aqui seja um primeiro passo para que a gente possa também, em outras varas, em outras jurisdições, instalar essa vara itinerante. Porque, além de ser uma forma de acesso à justiça, que facilita o acesso à justiça, ela também serve para inibir eventuais descumprimentos das normas trabalhistas, da legislação trabalhista. Pela terceira vez, a Escola Judicial do TRT de Minas promove o simpósio Servidor em Pauta. Este ano, os impactos das novas tecnologias foi um dos temas discutidos. Servidores e desembargadores do TRT de Minas participaram do terceiro simpósio promovido pelo programa Servidor em Pauta. Durante 2 dias, houve debates acerca de questões relacionadas ao trabalho no tribunal, com destaque para os impactos das novas tecnologias para a saúde dos colaboradores. O impacto das novas tecnologias não é só no trabalho, é no cotidiano, na vida de todos nós. Então, hoje nós somos cobrados com muito mais velocidade, as demandas nos chegam com muito mais velocidade, muito mais rápido às nossas mesas e, às vezes, isso quebra um pouco aquele ritmo de trabalho natural da pessoa. E se a pessoa não estiver atenta a algumas medidas de precaução, de cautela no uso das novas tecnologias, pode haver consequências deletérias para a saúde. Há também uma exigência de melhoria das tecnologias, de forma que elas proporcionem ao trabalhador, ao servidor, ao usuário, uma melhor satisfação ao trabalho. O simpósio tem o objetivo de aprofundar a discussão de temas escolhidos pelos próprios servidores. As demandas apresentadas são levadas à administração do tribunal. Isso é a forma do tribunal, do pessoal, todos os funcionários serem ouvidos no interior, aqui na capital, principalmente no interior. E o gerente do programa traz todas as informações que ele obtém nessas andanças aí pelo interior, traz para a administração para a gente verificar quais são os problemas que eles estão enfrentando. Quem participa do Servidor em Pauta reconhece a importância do espaço aberto às críticas e sugestões. As discussões estão bem acaloradas, bem consistentes, porque a gente tem, mesmo que o número de servidores pudesse ser bem maior, o número de representantes, mas o conteúdo que está sendo trazido, os exemplos, as vivências, então isso tem enriquecido muito para a gente tentar sugerir, colocar proposições para a administração para que essas novas tecnologias impactem menos nessa realidade que a gente está vivendo que não tem retorno. Quando as pessoas colocam seus problemas, muitas vezes a administração ela não tem acesso à nossa voz, então é um canal de voz do servidor para com a administração e realmente está sendo muito bem aproveitado, as pessoas estão discutindo muitos temas importantes, está sendo muito bom para ambos os lados, com certeza. É ele quem garante o padrão de qualidade à bebida apreciada por muitos brasileiros. Com o crescimento do mercado das cervejas artesanais, a profissão de mestre cervejeiro está em alta no país. Como aprender esse ofício milenar? Veja agora no quadro Tradição e Trabalho. Degustar uma cerveja bem gelada no meio do expediente? Maravilhosa. Pode não parecer, mas Ricardo está trabalhando. É que a degustação da bebida é uma das formas de certificar que o processo de produção da cerveja está acontecendo da maneira certa. Nós tiramos diariamente de cada tanque uma amostra para a gente fazer a degustação. Essa degustação ela é feita ao longo dos dias para a gente acompanhar o comportamento da nossa cerveja no processo, se não tem nenhuma alteração e para a gente garantir que o nosso produto vai estar sendo servido para o consumidor com os mesmos padrões.
A produção da cerveja é antiga e se mistura com a história da humanidade. Os primeiros indícios da existência da bebida datam de 7.000 anos antes de Cristo. O fermentado de cereais teria sido descoberto acidentalmente durante o processo de produção do pão. Água, malte e cevada são os ingredientes básicos da cerveja. A tecnologia evoluiu, mas o papel do mestre cervejeiro continua. Nesta cervejaria artesanal, tudo é feito com muito rigor. Da seleção da matéria-prima, passando pelo processo de fermentação, até que a bebida seja engarrafada. Tudo acontece sob a supervisão do mestre cervejeiro, que é quem garante o padrão de qualidade da cerveja. É uma profissão que no passado era ensinada mais que de pai para filho, e depois com o advento dessa comunicação globalizada aí, começou a crescer no país e já temos literatura, onde a gente aprende o ofício. Mas é muito interessante, é uma profissão dinâmica, a gente tem sempre um aprendizado, a cerveja é um líquido maravilhoso e tem que ser tratado com muito carinho, muito monitorado ao longo do processo. A profissão de mestre cervejeiro é milenar. No Brasil, o crescimento do setor nunca foi tão grande. Nesta cervejaria artesanal, por exemplo, chega a 30% ao ano. E são cervejas para todos os gostos. Algumas escolas, igual a escola belga, nos inspira a fazer vários tipos de cerveja com vários ingredientes. E isso permite ao consumidor ter várias cervejas para escolher no mercado de acordo com a ocasião, de acordo com o momento que vai degustar a cerveja, né? A capacidade de produção da fábrica é de 600 mil litros por mês. São 11 tipos de cerveja. Com um crescimento fabuloso, um momento muito bom para o negócio de cerveja, onde a gente vê o aparecimento de várias cervejarias no país, que começou com o movimento do home brewer, aquele cervejeiro que fazia cerveja na sua casa, e foi aprendendo e está se encorajando a partir para uma artesanal com volumes maiores. Uma profissão que atravessa o tempo para garantir a qualidade de uma das bebidas mais apreciadas no mundo. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista as reprises deste programa toda quinta-feira às 10 horas da noite e sexta-feira às 10h30 da manhã, aqui mesmo na TV Justiça. Você pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos no YouTube, Facebook e no Twitter. Semana que vem a gente volta com mais notícias de Minas. Até lá!